Bom, bom dia a todas, bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, fazendo parte dessa mesa de abertura da conferência com a professora, a doutora Laís Abramo. Então, cumprimentar, dar boas-vindas a todos e todas que chegaram a São Paulo, que chegaram a Campinas, que chegaram ao Brasil, neste momento particularmente favorável que nós, desde a semana passada, com os resultados eleitorais, estamos respirando novos ares, né? E é muito bom poder recebê-los e recebê-las nesse ambiente, nesse novo ambiente que começou, né, na semana passada no Brasil. E cumprimentar também a todas e todos que estão nos acompanhando pelo meio online, né, virtual. E é uma alegria muito grande apresentar e coordenar a mesa da Laís Abramo, porque a Laís Abramo é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, está presente, né, em todos os nossos trabalhos acadêmicos, né? É muito difícil falar de trabalho na América Latina, de informalidade, de gênero, de raça, sem pesquisar, sem ter lido na fonte da Laís Abramo, né? A Laís Abramo é uma referência muito importante, não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo, porque a Laís Abramo dedicou a maior parte, né, da sua trajetória profissional se dedicando ao ET e à CIPAL. Então, ela tem, sem dúvida nenhuma, um legado inestimável nos estudos do trabalho, estudos da informalidade. E a Laís Abramo também é daquelas pessoas que conseguem falar desses temas sem se olvidar, né, como se diz em espanhol, sem esquecer das dimensões de gênero e raciais tão preciosas para as nossas formulações, para nossas discussões de estratégia. Então, a Laís é doutora em Sociologia pela USP, Universidade de São Paulo, diretora da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL entre 2015 e 2019 e foi diretora também da OIT no Brasil entre 2005 e 2015. Ela é autora de diversas publicações sobre mercado de trabalho, sindicalismo, pobreza e desigualdade, gênero, relações raciais e juventude, no mundo do trabalho, no Brasil e na América Latina. E nós, brasileiros e brasileiras, temos a satisfação agora de poder ter a Laís Abramo novamente no Brasil. Ela voltou para o Brasil, está vivendo em Brasília, e para nós é uma alegria muito grande, uma honra poder tê-la novamente, e eu particularmente, assim como vários que estão aqui, também temos a oportunidade de dividir hoje com a Laís Abramo, um núcleo de apoio às políticas públicas da Fundação Perseu Abramo, em que a Laís Abramo é uma das pessoas mais ativas desse núcleo e que tem ajudado muito, né, a pensar e a formular os temas do trabalho, das relações de trabalho, sindicalismo, regulação pública, pensando o Brasil para frente agora, de forma muito positiva, né? Laís, seja bem-vinda, e você tem em torno de 45 minutos para a sua exposição, mas tu fica inteiramente à vontade se precisar exceder o seu tempo. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Muito buenos dias a todas as pessoas. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes e nos escutando pelas redes. Eu acho que... muito obrigada, querida Marilane, pelas suas generosíssimas palavras.
Muito obrigada. Eu queria dizer que eu estou muito contente, muito honrada de estar aqui de novo na Unicamp, no Instituto de Economia da Unicamp, nesse auditório, depois de tanto tempo, né, em que a gente, inclusive... Será que isso não está? Inclusive, nesse... Tá bom assim? Nesse tempo que, com várias pessoas aqui, a gente tem interagido muito virtualmente, ainda bem que a gente teve esse recurso, né, nesses tempos tão difíceis da pandemia, mas é um prazer poder encontrar pessoalmente e é uma honra imensa ter sido convidada para a conferência de abertura desse evento tão importante. Eu fiquei muito impressionada, muito bem impressionada com a apresentação do livro. Eu acho que reúne uma qualidade de temas extremamente relevantes. Acho que esse livro vai ser uma referência muito bem-vinda, tanto na parte mais conceitual e teórica, como na parte das análises mais empíricas. Vou tentar falar mais devagar, porque imagino que as pessoas que estão aqui entendam o português. E isso, estou realmente muito feliz. O que eu vou apresentar aqui é o tema da... só para aí, né? Fiz mais ou menos essa estrutura da apresentação, falar rapidamente da ideia da informalidade como uma característica estrutural dos mercados de trabalho na América Latina, e aqui eu vou tocar um pouco o tema conceitual, que é o tema que está desenvolvido no artigo para o livro, mas vou centrar mais a exposição na segunda parte, que é a relação entre informalidade e desigualdade, né? Trazendo o conceito da matriz da desigualdade social na América Latina, e como isso se relaciona com o tema da informalidade, e terminar um pouco com algumas ideias das políticas para enfrentar as velhas e novas formas de informalidade. Vou pedir para a Marilane ficar aí me falando do tempo, porque eu posso me perder um pouco aqui. Bom. Não, aqui está... Tá bom assim. Bom, em primeiro lugar, e para esse público aqui tão especializado, talvez algumas coisas aqui sejam meio óbvias e conhecidas, mas eu vou tentar reforçar algumas ideias que me parecem centrais para esse esforço que também foi colocado pelas pessoas que estavam nas duas mesas anteriores, da importância não apenas da gente desenvolver os estudos e as análises sobre o tema da informalidade, da precariedade, do futuro do trabalho na América Latina, mas também pensar nas políticas que são necessárias para enfrentar esse tema no sentido de realmente garantir uma geração de empregos na quantidade e na qualidade suficiente para as necessidades dos países da América Latina e das pessoas, todas as pessoas que vivem do seu trabalho ou que precisam de um trabalho para viver. Bom, em primeiro lugar, a informalidade é uma característica estrutural dos mercados de trabalho na América Latina. Não é uma coisa conjuntural ou episódica, é estrutural. E como já foi dito aqui, existe uma importante tradição de estudos sobre a informalidade na América Latina a partir dos anos 70 do século passado, e acho que a referência central aqui é mesmo o Programa Regional de Emprego para a América Latina e o Caribe da OIT, e desde esse começo... essa tradição de estudo sempre esteve acompanhada pela preocupação de definir estratégias e políticas capazes de enfrentar esse tema. Não era apenas uma discussão acadêmica, ainda que, com isso, não estou querendo, de maneira nenhuma, diminuir a importância da discussão acadêmica, mas ela sempre esteve acompanhada de um trabalho de assessoria técnica aos países, pela própria natureza da OIT, né, e do pré-ALC naquela época, e de pensar as políticas. Essa discussão esteve associada, desde a sua origem, ao tema da pobreza, e, em menor medida, à desigualdade de renda, e às características estruturais das economias latino-americanas. Que características são essas? Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, depois, se vocês quiserem, no debate, a gente pode aprofundar. Era a análise, e aqui, antes de falar nisso, eu acho que é muito importante, por isso o trabalho do Latwork e da rede, eu acho que é crucial, porque... pensar que a América Latina teve, como já foi dito também, esse papel de desenvolver um pensamento próprio sobre o tema da informalidade, e que hoje acaba se encontrando de muitas formas
com o que se pensa nos países mais industrializados ou mais desenvolvidos, devido justamente aos processos de precarização do trabalho também nesses países, né? Mas tem aí uma marca, em espanhol, uma huella latino-americana, que eu acho que é importante a gente ter sempre presente, sempre em mente. Então, quais eram essas características estruturais que eram assinaladas? Primeiro, uma importante proporção da população ocupada em situações precárias e instáveis, o que se chamava de atividades de subsistência, né? Frente a um modelo de desenvolvimento incapaz de gerar empregos na quantidade e da qualidade necessária para atender às necessidades do conjunto da população. Muito vinculada à ideia do excedente da mão de obra, da impossibilidade de gerar esse emprego, né? Muito associada também naquele momento da migração campo-cidade, e isso visto como uma característica estrutural mesmo das economias e das sociedades latino-americanas. E baseado também, isso é uma ideia muito cara a ser pauta nas formulações iniciais do Aníbal Pinto e outros, né? A ideia da heterogeneidade da estrutura produtiva na América Latina, na qual a maior parte do emprego era, e continua sendo, gerada nos setores definidos como de baixa produtividade, com pouca capacidade de inovação e incorporação de tecnologias. E era essa heterogeneidade estrutural que fazia com que se produzisse, através do mercado de trabalho, iria se influenciar a enorme desigualdade de renda na sociedade, né, a concentração de renda e um acesso muito desigual ao emprego de qualidade e à proteção social, né? Então, era nesse contexto, sim, estou falando muito rapidamente sobre isso, evidentemente, em que surge o conceito de informalidade, de setor informal urbano, né? Esse era o conceito original, que está, pelo que eu li no texto da Maria Cristina Cacciamari, que está no livro, para justamente explicar essas formas de subsistência que eram encontradas por uma grande parte da população, para superar, para tentar fazer frente a esse problema, na ausência de um estado de bem-estar social que pudesse justamente garantir esquemas de proteção social que fizessem com que as pessoas pudessem estar no desemprego, ou buscando um trabalho, etc., né? Bom, isso é o que caracterizou a discussão nos anos 70 e toda a grande produção do pré-Alck e outras, né? E aqui eu queria falar, eu também acho que isso no livro parece que está muito interessante, como é que esse conceito evolui ao longo de todo esse tempo. E aqui queria dar somente algumas pinceladas. Eu acho que é importante a gente pensar a evolução do conceito e dos indicadores para medir empiricamente o que a gente está chamando de emprego informal, o setor informal, economia informal. Isso não está vinculado apenas a um desenvolvimento do pensamento, está muito associado a certos marcos históricos, que transformam profundamente as relações de trabalho e as formas de organização da produção. Acho que o mais importante desses é a crise do taylorismo-fordismo e os processos de restauração produtiva no contexto da globalização, tema que foi muito discutido, muito estudado, inclusive nesta casa, né? Em outros países da América Latina. Nesse processo, como se dá a reconfiguração das cadeias produtivas e a dissolução dos limites entre, eu estou colocando aqui entre aspas mesmo, formal e informal, questionando o que, ao meu ver, embora eu tenha trabalhado no pré-Alck há vários anos e tenha usufruído da companhia e da interlocução com Victor Tocqueville e outros, Ricardo Infante, outros grandes economistas da CEPAL, do pré-Alck naquele momento, eu acho que tinha nesse conceito de setor informal urbano e como ele era desenvolvido, uma visão dualista, né? Uma visão dualista que associava o formal ao moderno e o informal ao atrasado e pensar isso como dois setores da sociedade, da economia e do mercado de trabalho, que tinham relações, mas eram dois setores, né? Eu acho que essa visão, à medida que vai se dando esse processo de restauração produtiva, cada vez é menos capaz de dar conta do que estava acontecendo no mundo da produção e do trabalho. E aí vem a importantíssima, a meu ver, discussão que se dá na Conferência Internacional do Trabalho da OIT de 2001, que é sobre a informalidade, que chega ao conceito de economia informal, que eu acho que é um conceito que avança muito, pode não ser perfeito, mas que avança muito na superação desse dualismo, né? E pensa a economia formal entre um contínuo que vai do mais informal ao formal, mas, enfim,
e desenvolve outras formas de medição do fenômeno. Isso está no texto que está no livro, mas eu não vou me deter nisso aqui agora. Isso seria um marco histórico. O outro, a expansão de novas formas de emprego atípicos, entre aspas, também associados à quarta revolução tecnológica. Isso acontece muito nos países mais industrializados, e a crise associada à pandemia da Covid-19. Então, todo esse processo, acho que gera novos e complexos desafios para a formulação, para a análise, né, da informalidade, e também para a formulação e implementação de políticas, em especial no que se refere à proteção social e regulação laboral. E aqui, esse é o ponto, talvez, principal da minha apresentação hoje, a necessidade de incorporar na análise da informalidade outras dimensões da desigualdade, além da dimensão da renda. E aqui eu vou trazer algo que alguns de vocês já me ouviram falar muitas vezes, eu peço desculpa, o conceito a ideia da matriz da desigualdade social. Né? Esse é um quadro que a gente tem usado muito, que foi formulado quando eu estava na CEPAL. A ideia básica aqui é que você tem a América Latina, como todo mundo sabe, não é o continente mais pobre do mundo, mas é o continente mais desigual, e apesar das importantes diminuições da desigualdade que tiveram lugar no que eu chamaria o momento virtuoso da América Latina, que foi entre 2002 e 2015, persistem como uma desigualdade muito estrutural e muito profunda, que é um obstáculo ao desenvolvimento e à garantia dos direitos no trabalho e na sociedade. Né? Então, se isso é verdade, é muito importante a gente tentar aprofundar a análise sobre quais são os eixos que estruturam e reproduzem essa desigualdade. E aqui estamos falando não apenas de uma desigualdade de renda ou uma desigualdade de meios, incluindo a propriedade, mas uma desigualdade de autonomias, de reconhecimento recíproco e, principalmente, uma desigualdade de direitos. Né? Essa matriz aí, surge esse conceito da matriz da desigualdade social, ela está assentada justamente na desigualdade da estrutura produtiva, essa matriz produtiva que é excludente, que é heterogênea, pouco diversificada e que é uma fábrica da desigualdade, e numa cultura do privilégio que erige a diferença, hierarquiza as diferenças, né, e transforma a desigualdade numa coisa natural. Né? Também depois eu poderia falar mais sobre isso, se for o caso, mas só para dar que eu acho que tem essas duas dimensões, a dimensão econômica e a dimensão da cultura do privilégio, uma dimensão não apenas cultural, mas muito política. Então, aqui a ideia de que existem 5 eixos que são estruturantes da desigualdade social na América Latina, que são, em primeiro lugar, evidentemente, as desigualdades de classe. Na hora que a gente vai medir no mercado de trabalho, em geral, a gente pega pelo nível de renda. Né? As desigualdades de gênero, as desigualdades étnicas e raciais, e aqui eu estou me referindo aos povos indígenas e à população negra, ou à população afrodescendente, como se costuma chamar na América Latina, as desigualdades etárias por idade e territoriais, que se complementam também com outras que são muito importantes, que são a questão das pessoas com deficiência, do status migratório, da orientação sexual e da identidade de gênero. Esses são 5 eixos que estruturam e reproduzem a desigualdade. Eu acho que essa discussão é politicamente muito importante, porque muitas vezes se tende a pensar os temas das desigualdades de gênero, ou raciais, ou étnicas, como temas, entre aspas, meramente identitários, e que não têm a ver com a organização profunda da sociedade, do capitalismo, da economia e do mercado de trabalho. Eu acho exatamente o contrário, que isso daí não dá para entender o mercado de trabalho, não dá para entender a economia sem a gente pensar no caráter estrutural dessas desigualdades. E essas desigualdades se manifestam em todos os âmbitos da vida social, inclusive nos âmbitos que estão relacionados com o mercado de trabalho, como a renda, o trabalho e emprego, proteção social, cuidados, uso do tempo, etc. Mas os outros também, educação, saúde, nutrição, etc. E a outra ideia fundamental aqui é que essas desigualdades, esses eixos da desigualdade, eles não apenas coexistem no tempo e no espaço, eles se entrecruzam e se potencializam. Aqui, 2 e 2 não é igual a 4. 2 e 2 pode ser 5, 6, 7, 8. Existem certos grupos da sociedade que vivenciam simultaneamente essas múltiplas, entrecruzadas e agravadas formas de desigualdade, opressão e exclusão. Caso típico, as mulheres negras, as jovens mulheres negras,
as mulheres indígenas, as crianças indígenas que vivem nas zonas rurais, etc. Então, é com essa aproximação que eu queria avançar a discussão sobre a desigualdade, sobre a informalidade, né? E a ideia básica é essa: a informalidade é um fenômeno complexo, heterogêneo e profundamente marcado pelos eixos estruturantes da matriz da desigualdade social na América Latina, que, infelizmente, até hoje, essa é uma opinião minha, gostaria também de debater isso com vocês, não necessariamente vocês concordam com o que eu vou dizer agora, têm sido até agora insuficientemente considerados nas discussões sobre a informalidade. Acho que o tema de gênero avançou muito, mas os outros não, né? Bom, aí também como definir e medir a informalidade. Eu tenho certeza que esse projeto esteve discutindo isso o tempo inteiro, né, nesses 4 anos, mas acho, como eu vou aqui apresentar dados da América Latina, basicamente, não existe atualmente uma harmonização nem de conceitos, nem de indicadores para analisar a desigualdade dos países da América Latina, ainda que exista uma tendência a seguir as recomendações da Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho, a CIET, que se realiza no âmbito da OIT. Com toda, vocês sabem que a partir do Conselho de Economia Informal foi se desenvolvendo, né, toda essa matriz também dos indicadores. Nos dados que eu vou apresentar a seguir, eu vou utilizar uma dupla aproximação. A definição da CEPAL de ocupados em setores de baixa produtividade, que são os assalariados privados e microempresa, trabalhadores por conta própria não profissionais nem técnicos, trabalhadores no serviço doméstico e ocupados sem remuneração. E as pessoas ocupadas que não contribuem à Previdência Social. A CEPAL, até hoje, apesar de eu ter trabalhado na CEPAL até 2 anos atrás, internamente a gente tinha essa discussão, acho que ainda essa definição de setores de baixa produtividade, eu acho que ela tem problemas. Ela é importante, ela aponta uma série de questões, mas, por exemplo, considera que todos os trabalhadores do serviço doméstico são informais, né? Isso eu acho que é um problema dessa definição, questão com a qual eu não concordo, por exemplo. E no caso do Brasil, vou apresentar apenas um gráfico no Brasil, que foi, aliás, elaborado pela Marilane, usando o conceito de informalidade ampla aqui do CESIT, que é parte do conceito do IBGE, mas é um pouco diferente. Bom, então, em primeiro lugar, mais da metade das pessoas ocupadas na América Latina está na informalidade. Esse é um dado de 2016. Pelo menos 130 milhões de ocupados informais, 53,1% do total. Em 2019, essa porcentagem já era de 54,7%, chegando a 68,5% no caso dos jovens de 15 a 24 anos. Quer dizer, quase 70% dos jovens de 15 a 24 anos que estavam no mercado de trabalho estavam em ocupações informais. Sendo que uma parte desses jovens são adolescentes em situação de trabalho adolescente desprotegido, que equivale ao trabalho infantil, né? Uma grande heterogeneidade entre os países, vocês podem ver que vai de 24% no Uruguai, 30% no Chile, até mais de 80% na Guatemala, Bolívia e Honduras. E também, se a gente vê que tipo de emprego informal, a maioria continua sendo emprego informal no setor informal, segundo as definições da CIET, né, que são as microempresas, trabalho por conta própria, ocupados sem remuneração, etc., mas com 12% de emprego formal no setor formal, seriam as empresas formalizadas, etc. Predomina na agricultura, quase 80%, e comércio e indústria, quase 50%. Esses são os dados médios da América Latina, sabendo que a média sempre, por detrás da média, tem uma grande heterogeneidade. E aqui agora eu vou pegar alguns dados para ilustrar essa questão dos eixos da desigualdade. Então, como eu disse no começo, desde o começo da discussão sobre o tema no pré-ALC, havia essa associação forte entre informalidade, pobreza e desigualdade de renda. Esse gráfico aqui se refere à população ocupada em setores de baixa produtividade, é um gráfico da CEPAL, baseado num texto que eu escrevi para a CEPAL, por quintis de renda, em torno a 2019. Então, a gente pode ver que essa média de quase 50% de pessoas em situação de informalidade na definição da CEPAL, chega a quase 80% no primeiro quintil de renda, o que é meio óbvio, né? São os mais pobres, e a informalidade ela
gera pobreza ou impede a superação da pobreza, mas mesmo no quinto quintil você tem 30% de pessoas em situação de informalidade, ou seja, sem proteção social, sem direitos assegurados. Pegando aqui, evidentemente, setores de, não quero usar o conceito de classe média aqui, vou dizer de renda média, né? Média para alta. O que mostra um tema também bem importante. Então, evidentemente, os menores rendimentos e a maior desproteção dos trabalhadores informais aumentam sua vulnerabilidade à pobreza, especialmente em situações de doença, acidentes, desemprego, desastres ou crises como a provocada pela Covid. A gente viu o que aconteceu com a pandemia do Covid, como foram destruídas as ocupações informais, né? Uma parte importante foram... Bom, a questão territorial. Aqui o dado que eu trago é a diferença entre rural e urbano. Também a definição de setores de baixa produtividade, em 2019, 75% das ocupações na área rural eram informais e 50% na área urbana, ou seja, quase 25 pontos percentuais a mais, né? Mas, voltando ao que eu disse no início, em geral, quando se discute a dimensão territorial da informalidade na América Latina, se pega essa questão rural-urbana. E existe, sim, uma forte associação entre a ruralidade e a informalidade. Mas isso acho que é insuficiente para a gente pensar o tema, né? A consideração de outras divisões subnacionais tem sido muito menos frequente, como estados, municípios, clusters de municípios, e aqui eu ressalto o trabalho de um projeto que foi desenvolvido na CEPAL nesses últimos anos, que desenvolveu uma metodologia para tentar analisar a probabilidade de existência de situação de informalidade no nível subnacional, inclusive municipal, e a que fatores estavam associados. A gente sabe, por exemplo, no caso do Brasil, se a gente tem o censo, através do censo a gente pode ver o que acontece com a informalidade dos municípios. Só que nós estamos em 2022 e o último censo é de 2010. Então, evidentemente, é um instrumento insuficiente para a gente medir, acompanhar a evolução da informalidade e pensar políticas, né? Então, eu acho que esse projeto da CEPAL e o texto que eu publiquei, e o texto que está no livro está baseado nesse texto, acho que ele deu uma grande contribuição para pensar como que a gente pode, a importância e como que a gente pode avançar nessa definição. Aqui vem o gráfico do Brasil, né? Só para dar um exemplo aqui, pegando por estados ou unidades da federação, comparando, apenas um exemplo, Maranhão e Santa Catarina, a gente pode ver que a taxa de informalidade dos homens negros e das mulheres negras no Maranhão é cerca do dobro da registrada em Santa Catarina. No caso dos homens brancos e das mulheres brancas, é aproximadamente 20 pontos percentuais mais elevada. Então, se a gente sabe que, em geral, a população negra tem uma taxa de informalidade muito superior à informalidade da população branca, isso é a média nacional. Se a gente entra na UF, nos Estados da Federação, que ainda é a primeira divisão administrativa subnacional, né, a gente vê essas tremendas desigualdades. Então, isso, se você pensa numa política de formalização, por exemplo, uma política nacional de formalização do emprego, é muito importante, mas você tem que ver como é que isso se manifesta em cada localidade. Esse é um outro exemplo que vem desse projeto justamente que eu fiz referência, utilizando essa metodologia. E aqui, depois se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais da metodologia, se fala de probabilidade da informalidade, porque não é uma medição dura, né? Porque você combina o censo, projeta nas pesquisas domiciliares, etc. Então, aqui, do lado esquerdo do gráfico, é o Peru. As áreas mais escuras mostram a maior incidência dessa probabilidade da informalidade, segundo os distritos no Peru. Vocês podem ver que aqui você tem uma grande concentração e as áreas mais claras, as menores probabilidades, né? Essas mais vermelhas é de 70% a 90% ou mais que estariam em situação provável de informalidade. E, do lado direito, é a mesma coisa, no México, estimativa da probabilidade de informalidade de trabalho segundo municípios. Então, vocês podem... E aí, se a gente fosse acoplar isso, uma divisão por estado, dá para ver que você tem alguns estados
em que uma parte do estado a probabilidade de informalidade é muito mais elevada e outra é menos elevada. Em geral, isso está associado à ruralidade, à presença de população indígena e população afrodescendente, ao nível de escolaridade da população, etc. Né? Então, isso aqui eu acho que são novos, se isso faz parte também da discussão do Latwork e da rede Lat agora, quais são as novas metodologias, eu acho que seria interessante dar uma olhada nisso. Questão de gênero. As mulheres enfrentam mais... Aqui o gráfico é, outra vez, população ocupada em setores de baixa produtividade, com proporção total da ocupação e por sexo. Aqui dá uma diferença de as mulheres 51,8% e os homens 48,5%. Né? Então, as mulheres enfrentam mais dificuldades de conseguir um emprego formal, devido, entre outros fatores, à alta carga de trabalho doméstico e de cuidados não remunerado, em um contexto de ausência de habilidade de políticas de cuidado. Isso eu acho que é um tema central, e também central para a análise e para a política. E né, o texto que a gente escreveu junto nesse NAP, trabalho da Fundação Perseu Abramo, a gente insistiu muito nisso, dizendo é impossível você entender a dinâmica do mercado de trabalho, né, e o tema da igualdade de gênero, sem pensar o âmbito do trabalho doméstico de cuidados não remunerados. Que não são apenas afazeres domésticos, é um trabalho. Né? Então, eu acho que introduzir esse tema, e principalmente a dificuldade que as mulheres têm de aceder a um emprego formal, um emprego assalariado e formal, devido à jornada estabelecida de trabalho, a deslocamento casa-trabalho, e sem ter um serviço de apoio aos cuidados, não apenas das crianças, mas num continente que envelhece muito rapidamente, né? Cuidado também com os idosos, com as pessoas com deficiência, com os doentes de longa duração, com as sequelas da Covid, tudo isso. Então, aqui, e chamar atenção para uma categoria ocupacional, que é a categoria das trabalhadoras no serviço doméstico, aí seria o trabalho de cuidados remunerado, né? Que tem uma alta taxa de informalidade, em média 75%, por isso que eu acho que é errado dizer que, pelo simples fato de serem trabalhadoras domésticas, elas são informais. É uma alta informalidade, mas você tem 25% que não é informal. Né? E precariedade, o salário, são médias também da América Latina, o salário das trabalhadoras domésticas equivale a 62% do salário médio, né, dos países, é uma ocupação fortemente racializada, uma importante presença de mulheres negras e indígenas, assim como de imigrantes e de trabalho infantil, que é definido no Brasil como uma das piores formas de trabalho infantil e, portanto, proibida desde 2008, com o decreto presidencial do presidente Lula, proibido até os 18 anos. E, até recentemente, essa categoria as trabalhadoras domésticas estavam, eu estou falando no feminino, porque 95% pelo menos são mulheres. Até recentemente, as trabalhadoras domésticas estavam excluídas da legislação previdencial e trabalhista, simplesmente excluídas, totalmente ou parcialmente em muitos países, e aqui é fundamental estender a essa categoria os mesmos direitos do conjunto dos trabalhadores assalariados e promover a fiscalização do seu cumprimento. Né? A Convenção da OIT 189, de 2011, teve um papel muito importante, que é sobre o trabalho decente para os trabalhadores domésticos, de impulsionar mudanças legislativas que ampliaram esses direitos. Questão de idade, aqui a gente vê uma curva em forma de U, e aqui o dado que eu trago é o da... Eu acho que deu algum problema, não está... Volta. Aí depois... Passa. Ela não... Desapareceram jovens, gente. Bom, mas eu falo aqui. Nossa. Aqui, o dado que eu trago é das pessoas ocupadas de 15 anos e mais que estão afiliadas a um sistema de previdenciário. Né? E aí é uma curva em forma de U, que ela é a porcentagem, por exemplo, de adolescentes, de jovens de 15 a 19 anos que contribuem aos sistemas de aposentadorias e pensões, seja qual for em cada país, é de 18,6%. Isso se eleva até
20 a 24, 25 a 29, e depois cai de novo. Então, é entre os jovens e entre os mais velhos em que a informalidade é mais elevada. E aqui, a informalidade, inclusive de pessoas depois da idade que elas poderiam estar aposentadas, ela é muito alta e reflete justamente a precariedade dos sistemas de aposentadorias e pensões na maior parte do país da América Latina. Que as pessoas que estariam, teoricamente, numa idade de se retirar do mercado de trabalho têm que continuar no mercado de trabalho para poder garantir um nível mínimo de subsistência, e à medida que se aproxima dessa idade, que é o 60 ou 65 anos em cada país, aumenta também a informalidade, né? Então, aqui eu queria chamar a atenção, nesse faixa de 15 a 19 anos, em muitos casos, são situações de trabalho infantil. Vários países da América Latina, inclusive o Brasil, define a idade mínima de admissão ao trabalho como 16 anos, então até os 16 anos, exceto os que estão protegidos pela lei da aprendizagem, é trabalho infantil a ser erradicado, ser prevenido e erradicado, né? Então se confunde aí, mas é altíssima a informalidade aí, ela permanece elevada entre os 20 e 24 anos, e aí, como a gente sabe, também existe uma importante presença de jovens nas novas formas de informalidade e trabalho precário, como o trabalho em plataformas, né? Tem muitos jovens aí. E aqui também queria chamar a atenção para um outro tema, voltando à importância das políticas e sistemas de cuidado. Um conceito que eu tenho questionado muito e que na CEPAL a gente aboliu, quando eu estava lá, não só por minha causa, mas enfim, eu participei dessa discussão, que é o tal dos jovens nem-nem. Esse conceito eu acho que é um conceito muito equivocado. Por isso que a gente fala de jovens que não estudam e não estão ocupados no mercado de trabalho. Por quê? Porque esses jovens chamados neném, 70% desses jovens são jovens mulheres, que ou já são mães, 48% delas são mães. Se a gente for pegar 15 a 29 anos, tem uma diferença importante, grupos de idade no interior dessa categoria, mas 50% na média já foram, quase 50% já são mães, ou se ocupam do cuidado dos seus irmãos menores, ou do seu tio doente, da sua avó com deficiência, para que a sua mãe possa ir ao mercado de trabalho. Então, essas jovens, elas trabalham, e muito, no trabalho doméstico de cuidado não remunerado. E na hora que você chama uma jovem dessa de neném, primeiro que tem um sentido depreciativo, como se ela não estivesse nem aí, como se diz no Chile, não estão nem aí, né? Como elas estivessem desvinculadas da educação e do trabalho, e não como uma barreira, não identificando quais são as barreiras. Por isso que, para você avançar na resolução desse problema, você tem que ter políticas não apenas de conclusão da educação, de transição escola-trabalho, mas também políticas de cuidado. E se a gente for aplicar aí a matriz da desigualdade social, no caso do Brasil, a gente, quando estava no OIT, a gente trabalhava bastante com isso, a porcentagem de jovens negras é muito superior à de jovens brancas, e também, num estudo que a gente fez sobre a questão racial na América Latina, isso dava claríssimo, né, a incidência da questão racial nesse tema, e territorial também. Em estados do Nordeste também se elevava muito, né? Então, isso em relação aos jovens. Também aqui me boicotaram a questão racial. Aqui são uns gráficos, depois eu posso passar isso para vocês, que pegam a população indígena e a população afrodescendente na América Latina, voltando ao conceito de baixa produtividade, e também, como seria de supor, a proporção de população indígena e população afrodescendente em situação de informalidade é muito superior. E aqui, vocês não estão vendo os gráficos, mas a gente tem dados para população indígena, 10 países, e população negra apenas para 6 países. Isso coloca uma questão que eu acho que é chave para a pesquisa, não apenas para a pesquisa, para os sistemas estatísticos nacionais, porque em muitos países da América Latina, a incorporação da autoidentificação étnica e racial no censo de população é muito recente. A maioria dos países da América Latina incorporou a incorporação da autoidentificação afrodescendentes apenas nos censos da rodada de 2010,
E nas pesquisas domiciliares, como a PNAD, apenas 6 países da América Latina incorporam esse tema e divulgam, sendo que você tem pelo menos 21% da população latino-americana é afrodescendente, né? Então, aqui eu acho que é um tema chave para essa discussão. Bom, eu não sei como que está meu tempo aí. Ainda estás com 34 minutos. Tá bom, então aqui eu venho para a terceira parte, que é o tema das políticas. São também algumas questões para discussão. Primeiro, eu acho importante a gente pegar quais são os marcos normativos e os princípios gerais para pensar essa questão das políticas e da regulação, das políticas para enfrentar a questão da informalidade. E eu vou pegar 2 aqui, não é que sejam os únicos. Vou pegar um que é global, que é a recomendação 204 da OIT, de 2015, sobre a transição, esse é o título dela, sobre a transição da economia informal à economia formal, que eu acho que é um documento muito importante, e também um documento regional, que é a Agenda Regional de Desenvolvimento Social Inclusivo, é menos conhecida, que foi aprovada em 2019 pela Conferência Latino-Americana, Conferência de Desenvolvimento Regional da América Latina e do Caribe, onde estiveram presentes as autoridades de desenvolvimento social dos países da América Latina e do Caribe. Então, eu queria pegar 4 ideias desses 2 documentos que me parecem muito importantes. Primeiro, o reconhecimento de que a grande maioria das pessoas que estão ocupadas em situações de informalidade não está nessa situação por uma escolha, mas sim porque não tem outra alternativa. Vocês sabem que isso é um debate que, inclusive, está no jornal. Não, as pessoas preferem trabalhar na informalidade, porque ela não tem patrão, porque ela... Não quero dizer que não existem setores da sociedade ou do mercado de trabalho que tenham essa preferência, mas a grande maioria não é por isso, é porque não tem alternativa, né? Isso está claramente definido nesses 2 documentos. E pensar que o documento da OIT é um documento que pensa a situação no mundo, o outro pensa a situação na região. A outra ideia, que eu acho que é chave, que a informalidade é um obstáculo para a garantia dos direitos de trabalhadores e de trabalhadoras, mas também para o desenvolvimento das empresas e da economia e a solidez das instituições. Não é apenas uma questão de justiça social ou de justiça do trabalho, é uma questão do próprio funcionamento da economia, que a questão da informalidade pode atrapalhar de diversas formas, para começar, porque baixa muito a base impositiva de arrecadação tributária, né? Além de todos os problemas de saúde e segurança, de falta de fiscalização de condições de trabalho, etc. A outra ideia que está nesses 2 documentos é a necessidade de estratégias coerentes e integradas de promoção da formalização. Você não consegue enfrentar a informalidade e promover a formulação apenas com 1 ou 2 medidas de política. Você tem que ter uma estratégia integrada. E, como objetivo, avançar na direção de uma proteção social universal, reconhecendo a heterogeneidade de situações compreendidas na economia informal. Aqui também, queria passar muito rapidamente, nesse contexto, por avaliações que foram feitas, principalmente pela OIT. Teve um projeto muito importante na OIT América Latina chamado FORLAC, formalizando, aliás, Dari, várias pessoas aqui escreveram sobre isso, né? Contribuíram para isso. Tem várias análises, inclusive um livro grande do Salazar e do Chacaltana, que tenta resumir essa experiência, e eu acho, por isso está no título desse slide, a ideia é que as políticas importam, porque aqui também, bom, eu estou aqui no CESIT, no Instituto de Economia da Unicamp, respeito muitíssimo toda a formulação, mas eu sou socióloga, né? Então, eu acho que muitas vezes a dimensão social, ela acaba ficando subordinada à dimensão econômica. Então, muitas vezes, não estou dizendo que o CESIT diz isso, de jeito nenhum, mas no mainstream da economia, pelo menos, né? A ideia de que, bom, para você combater a informalidade ou para você gerar um emprego, tem que ter crescimento econômico, tem que aumentar o PIB e ponto. 5. Como enfrentar esse complexo desafio de garantir a proteção social e os direitos trabalhistas. 5. Ampliar e garantir a proteção social e regulação do trabalho aos trabalhadores informais em suas antigas e novas modalidades, articulando seus componentes contributivos e não contributivos.
Como é que é diferente você formalizar um trabalhador de uma indústria que está sem a carteira assinada de um trabalhador de plataforma? Tem que ter políticas diferentes, não adianta você ter, né? Tem que ter políticas diferentes. Sexto ponto, diversos países, no contexto da pandemia da Covid-19, esse foi um tema que a gente discutiu muito no NAP Trabalho, né? Implementaram medidas de emergência dirigidas a trabalhadores informais que não estavam em situações de pobreza, né? Por exemplo, as transferências de renda, elas estavam, em geral, vinculadas a pessoas em situação de pobreza. No contexto da pandemia, houve uma ampliação disso, incorporando trabalhadores que não informais, né? É necessário, então, daí a gente pode tirar muitas lições, analisar essas experiências e pensar que é necessário incorporar esses trabalhadores de forma permanente aos sistemas de proteção, que incluam políticas de garantia de renda e seguros-desemprego, além de avançar na cobertura universal dos serviços de saúde. O Brasil tem o SUS. Muitos outros países da América Latina não têm o Serviço Universal de Saúde, né? E o SUS tem que ser refinanciado e reestruturado, né? 7, desenvolver políticas e sistemas de cuidado, já falei sobre isso, mas queria ressaltar, como elemento transversal dos sistemas de proteção social e condição para avançar na formalização do emprego das mulheres, com especial atenção para as mulheres jovens, negras, indígenas, com responsabilidades familiares, com deficiência, migrantes e as que vivem em zonas rurais, né? Aqui é o último slide. 8, estender a proteção social não contributiva. Estender a proteção social não contributiva aos trabalhadores informais não deve significar o abandono dos esforços dirigidos à expansão da cobertura contributiva associada às prestações da Seguridade Social. Isso eu acho um tema muito importante, porque aqui tem uma ideia de que da impossibilidade de você avançar na geração de empregos formais. Isso é uma discussão antiga. A experiência da América Latina no período que eu estou chamando de virtuoso mostrou que não era isso. Houve aumento de formalização. Então, eu acho que a gente tem que pensar em sistemas não contributivos também, pensar em sistemas de transferência de renda, ampliar a garantia de renda através de sistemas não contributivos, por exemplo, né? Mas não pode renunciar ao objetivo de você estender a proteção contributiva, ou seja, a proteção previdenciária, né? Laboral e previdenciária, através de várias formas, modificando requisitos de acesso, flexibilizando tempos de contribuição, horas mínimas, adaptar esquemas a trabalhadores com múltiplos empregadores, garantir a portabilidade, enfim, tem várias formas que têm sido tentadas, eu acho que é uma discussão central. E eu acho que tem aqui que ter um olhar especial para os trabalhadores por conta própria e as trabalhadoras domésticas. 9, os regimes especiais de proteção que possam ser instituídos para determinadas categorias de trabalhadores informais devem transitar gradualmente para o regime geral de Seguridade Social. Isso é uma conclusão também dos estudos da OIT e da CEPAL. E, por último, avançar na construção e consolidação de sistemas de proteção social universais e sensíveis às diferenças, ou seja, considerando essas desigualdades estruturais como base de estados de bem-estar. Então, essas seriam as ideias que eu lançaria para o debate em termos da questão das políticas. Muito obrigada e desculpa ter me estendido mais do que Muito obrigada, Thaís. E você ficou dentro do tempo que nós combinamos, então foi perfeito. Só pedimos desculpa a você pelos dois imprevistos ali, que a gente não sabe exatamente se tem a ver com o equipamento, né? Da questão da juventude e a questão étnica racial, né? Exatamente. A ferramenta é o ocultamento, né? Na prática. E te agradecer pela excepcional apresentação, conferência, foi fantástico. Acho que agora nós temos em torno de 55 minutos para abrir um pouco a discussão, o debate, as reflexões, depois concluir com seu fechamento. Então, eu só peço uma pequena orientação aí em relação às pessoas que estão nos acompanhando pelo chat. Elas vão ter oportunidade também de se expressar, né? E elas vão fazê-lo por meio da... Pode ser...
Tá, certo. Então, ó, então quem está nos acompanhando, nós tivemos um pequeno imprevisto, um determinado momento, caiu. Significa que quem já tinha registrado questões, reflexões, infelizmente se perdeu. Então, a gente solicita que novamente as pessoas coloquem, nós já temos, inclusive, uma pergunta aqui, e aí também está aberto para as pessoas que estão aqui presentes, não sei quem pode nos orientar, ajudar aqui com o microfone para poder circular no... Pode vir aqui na frente, né? Então tá. Então, podemos começar, talvez, pela questão, né? Que, ó, tá ali, então. A Maria Lúcia Nogueira. Bom dia. Gostaria de perguntar se você pode explicar mais sobre as desigualdades nos territórios e que são as diferenças e estatísticas entre Santa Catarina e Maranhão. Acho que é essa a questão, né? Mas eu acho que você prefere que haja mais, enfim. Então, eu convido, então, quem gostaria de fazer uso da palavra, por favor, pode se dirigir até aqui. Ou, eu não sei se as pessoas preferem que o microfone seja direcionado a elas, ou elas venham até a mesa. Diga. Ah, perfeito, perfeito. Olhando para ali. Na verdade, algum lugar daqui de cima, eu acho. Tá, daqui nessa posição. O microfone está pegando aqui. Ah, perfeito. Tá. Então tá. Então, quem gostaria de fazer uso da palavra pode se dirigir, por favor, plenário aqui, se postar aqui na frente. Cuidando para você também, Raul. Então, Roberto, Raul, depois. Dari também está escrito? Tá. Roberto. Para você ser filmado. Pode ser um pontinho. Thaís, parabéns pela excelente apresentação. Esse panorama, né, que envolve essa relação entre o tema da informalidade e da desigualdade, de um lado, e a dimensão do diagnóstico da análise, de um lado, e o das políticas, do outro. Então, é um panorama muito importante. A sua experiência, o seu lugar de fala, né, para usar essa expressão é muito né, interessante, porque você viveu um momento histórico em lugares, né, que lhe permite, né, observar isso na perspectiva que nos interessa muito aqui, que é a perspectiva regional. Quer dizer, todo esse esforço de construção da realidade é um esforço para superar ou ir além dos estudos que a gente está acostumado a fazer, que são estudos localizados e no máximo, digamos, voltados para uma dimensão nacional. Então, é hora, digamos, de voltar, já que já houve isso no passado, a exercitar mais fortemente um olhar, uma perspectiva regional. E os desafios são imensos, como você está, né, acostumado a lidar, nas experiências que você teve a oportunidade de vivenciar. Um deles você citou ali, né, com muita ênfase no início, que se refere a esse esforço de compatibilização, de convergência, de homogeneização da base de dados, né, para sustentar análises regionais. Esse é um grande problema. E eu queria aproveitar a sua experiência, a sua presença aqui, para você falar um pouco mais sobre como isso foi vivenciado no âmbito da CEPAL, né, na UEP também, mas sobretudo na CEPAL, no esforço que a CEPAL tem feito no sentido de trabalhar com essas bases de dados, considerar isso, ou seja, aí pelo menos duas dimensões a considerar. Uma dimensão técnica, né, ou seja, né, as bases de dados efetivamente se construíram em cada país, os conceitos que estão por trás delas, os indicadores que foram construídos para dar completude a essas bases de dados. Mas, por outro lado, tem uma dimensão política também. Talvez você pudesse explorar um pouco mais isso. Quer dizer, esse esforço da CEPAL não é só, imagino eu, não foi só e não é só um esforço interno
de pensar tecnicamente como resolver esse problema. É também um esforço político para pensar como lidar com os países, com os governos, com as bases de dados, com os sistemas estatísticos de cada país, com as orientações e tudo mais, no sentido de avançar nesse esforço de convergência, né? Para que isso possa permitir um salto de qualidade na análise regional, já que esse é um entrave muito grande, é um problema muito grande. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, né, a partir da experiência que você tem vivenciado, iniciou, seria muito importante para nós. Obrigada, Roberto. Bom, estão inscritos, Dari, você está inscrito, e Raul, então, e Marcelo. Então, pode, Dari, já que você está próximo, seja o próximo. Parabéns a excelente apresentação que veio para nós, pelos dois debates, principalmente para apresentar esses 10 pontos de política que temos que pensar para avançar na questão da valorização. Eu quero pegar exatamente esse segundo tempo um pouco mais da questão das políticas. Nós também temos essa compreensão aqui, que o problema da informalidade não é só decorrente do processo de desenvolvimento econômico, porque até o desenvolvimento econômico é definido politicamente. E também temos o pressuposto dessa questão que eu queria te colocar, porque resolver o problema do trabalho, hoje, mesmo que se crescer, é um pressuposto, é uma condição, você precisa gerar renda, até para sustentar, mas ela é insuficiente para enfrentar esse tamanho da informalidade que nós temos na América Latina. O Chile, que é o país que tem menos informalidade, está próximo de 24%, a média é de 50% nos países da informalidade, nos países latino-americanos. Então, é algo extremamente volumoso do ponto de vista da ocupação, e por para nossa tristeza, nos últimos anos, como a Laís mesmo falou, ela voltou a crescer depois de 2015, né? Teve uma reversão nos dados que apresentou depois de 2015. Então, a questão é que, para pensar essa questão da informalidade, talvez eu tenha que pensar ela de uma forma muito mais integrada, como de certa forma no passado, estava se discutindo, de como criar nas sociedades trabalhos que sejam relevantes e que consigam absorver as pessoas e que comecem a reorganizar de novo esse mercado de trabalho. Ou seja, ao comparar o esforço que talvez você tenha que fazer, é um esforço que foi feito no pós-guerra, num conjunto de políticas públicas, com uma ação muito decisiva do Estado, que seja capaz de criar ocupações que nós, no texto, né, que a Mari e o Marcelo, aqui definimos ocupação socialmente relevantes. Ou seja, não mais essa questão disso, isso que mostrou esse período virtuoso entre 2004 e 2002, 2014, 2015, como se apresentou, mas mostrou-se que, apesar de ter caído significativamente, mas o problema ficou longe de ser resolvido, né? Você mostrou que era 5,2 para o sul da CEPAL, algo que apresentou isso aqui, apesar de cair. Então, a questão mesmo é como é que a gente cria ocupação na sociedade? Ocupação que atenda à necessidade das pessoas, ocupação que atenda às necessidades ambientais, ocupações que atendam aquilo que nós precisamos considerar estratégico do ponto de vista da soberania nacional no seu projeto de desenvolvimento. Nós temos esses 3 critérios: o social, o ambiental e a soberania estratégica do país. Como é que a gente cria? Eu acho que essa é a questão. Eu quero ver, é uma questão que nós estamos discutindo muito aqui, que é uma questão que é absolutamente central. Eu não quero exceder, mas quero colocar ela só para o nosso debate do seletivo. E, Larissa, obrigado. Parabéns. Obrigada, Dari. Raul, por gentileza. Depois dessa rodada presencial, eu chamo aqueles que formularam por meio do chat. Depois é o Marcelo. Gracias. Siguiendo indicaciones técnicas, no voy a utilizar el micrófono. Perfecto. Para aquellos que nos escuchan desde fuera, que puedan hacerlo mejor. Bueno, en primer lugar, un privilegio escucharle, doctor Abramo. Ha sido realmente un gusto y felicidades por la conferencia. Hay 2 reflexiones que quisiera
compartir. Hay dos reflexiones que quisiera compartir. En primer lugar, creo que es muy importante plantearnos, y también en el seno de esta conferencia, de esta reunión, de este proyecto, el cómo desde las ciencias sociales cada día tiene menos peso el análisis de cuestiones relacionadas con el empleo, de cuestiones laborales, frente a otras cuestiones más identitarias, más relacionadas con los nuevos movimientos sociales. Es algo que se puede constatar también no únicamente en la producción académica, sino también en los grupos de trabajo de las distintas sociedades científicas. Por ejemplo, la Federación Española de Sociología, los estudios de género tienen muchísimo peso y muchísimos miembros los comités de investigación, y ya no tanto los grupos de sociología del trabajo, donde vemos que la preocupación académica va languideciendo. Creo que uno de los objetivos que nos tendríamos que marcar también en el proyecto es reivindicar los estudios sobre el trabajo, sobre la precariedad, sobre la informalidad, porque creo que incluso tangencialmente abordan cuestiones identitarias, como hemos visto en su conferencia, pero creo que es importante. Y luego, como una sugerencia también colectiva, a raíz de lo que se ha comentado, creo que podríamos abundar y ahondar, dado el carácter internacional que tiene la conferencia. Igual que se estudian las cadenas globales de cuidado, las cadenas globales de informalidad, de precarización del trabajo, que afectan a personas migrantes, y donde la perspectiva comparada Europa, América Latina podría ser muy enriquecedora, y donde vemos que se están no únicamente extendiendo esa precarización que se puede sufrir en origen al destino, que afecta particularmente también a las minorías étnicas, mujeres de colectivos étnicos distintos al mayoritario, y yo creo que a partir de ahí podríamos también plantearnos líneas de investigación para dar continuidad a la red que hemos establecido. Esas serán mis dos reflexiones, y nuevamente reiterar el agradecimiento y la felicitación por escucharme. Muito bem, gracias, Raul. Marcelo, por gentileza. Aqui, não, tem que ter aqui, olhando assim. Isso, exato. Laís, adorei, foi uma aula magna, né? Excelente. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para você repetir o que você já falou, mas só enfatizar que entender a informalidade do mercado de trabalho só é possível a partir da matriz da desigualdade, né? Então, assim, você fez uma exposição muito clara, muito didática, e mostrando que para tratar de políticas, né, você tem que avançar em várias frentes, tem que ter um mix muito complexo, né? As situações são muito diferentes, né? As vulnerabilidades são muito diferentes, e você tem que ter políticas calibradas para diferentes situações. Eu queria fazer uma pergunta muito simples, quer dizer, é um tema que acho para a nossa conferência aqui é muito importante, a relação entre informalidade e precariedade, né? Os conceitos, né? Você como socióloga, o conceito de trabalho informal e trabalho precário. Porque na América Latina, muitos países têm condição de reduzir a informalidade, mas não de eliminar a informalidade, né? Então, uma coisa são aquelas ações que ajudam a formalização, seja do emprego, seja das atividades por conta própria, etc. Outra coisa é como a gente pode, naquelas situações em que a informalidade vai permanecer, né, lidar com o trabalho precário, né? Diminuir a precariedade. Muito obrigado. Bem, obrigada, Marcelo. Bom, eu pergunto aos presentes, por gentileza, Paulo. Sim. Hola, buenas tardes. Hablo para el micrófono de la gente que está afuera. Muchísimas gracias por la exposición, muy interesante. Dos cuestiones. Una, retomando lo que planteó el profesor de la Universidad de Alicante,
creo yo que quienes hacemos estudios del trabajo tenemos que hacer un esfuerzo por pensar el género y la raza como rasgos constitutivos de la clase y por ende como elementos determinantes de la forma de ingreso al mercado de trabajo y no como elementos externos que se analizan a posteriori del análisis. Creo que eso permite dialogar en el mundo académico, pero también en el mundo político, con aquellas áreas de estudio que tienen que ver más con elementos de movimientos sociales identitarios. Ahí creo que nosotros tenemos todavía un esfuerzo que hacer, que la IS sin duda lleva adelante, pero que hay que profundizar. Y la pregunta que me gustaría formular tiene que ver con una preocupación teórica y también política, que es la siguiente, que es la perspectiva de dualización que muchas veces termina operando en la mirada de la informalidad, que está desde el origen de la discusión de informalidad y que uno podría encontrar hoy incluso desde perspectivas de economía popular o economía solidaria versus o dicotomizada de la economía formal. Pareciera que esa dualización es casi imposible de quitarla de esta discusión, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, para la IS, ¿cuáles crees vos que son las formas teóricas de combatir esa dualización y cuáles son también las formas políticas, si cabe, de pensar un mundo del trabajo que no esté dualizado y que no esté segmentado y de terminar aceptando que hay una porción cada vez más grande de los trabajadores que van a vivir por abajo de la línea de pobreza o que van a vivir em condições de alta precarização. Graças. Perfeito. Muito obrigada, Paula. Bom, pergunto aos presentes, às presentes, se tem mais alguém que gostaria de fazer uso. Também podemos fazer uma nova rodada e também Laís também te consulto se há 3 questões formuladas pelo chat. Posso já incluir agora para que você... Tá. Então, a primeira é da Maria Lúcia, né? A Maria Luciana nós já havíamos formulado, que a Maria Luciana ela quer sobre Santa Catarina. Isso. Aí depois tem a Érica, né? A Joana também. A Joana, se for possível, falar sobre a questão da exclusão da pessoa com deficiência do mercado de trabalho, inclusive do trabalho informal. A Érica pergunta, bom dia, obrigada por tantas contribuições. Gostaria de pedir que, se possível, Laís comentasse sobre a meicização, a expansão do programa microempreendedor individual e sua relação com a política da Previdência Social. Quais as tendências e limites que você identifica neste processo? E temos também a Maria Luísa. A Maria Luísa Duarte Azevedo pergunta: bom dia, excelente apresentação. Obrigada, Laís Abramo. Gostaria de saber se poderia comentar um pouco mais sobre a metodologia de estudo da probabilidade da informalidade. São estas, né? Então, tá. Então, devolvo para você, Laís. Eu não sei se tu quer o microfone, mas também não sei, eu acho que não está ajudando, né? Esse daqui não. E esse aqui. Vocês não ouvem? O robozinho eu coloquei. Robozinho, tá. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo as perguntas, reflexões. Acho que não tenho a pretensão de responder a tudo e talvez até devolver algumas coisas, acho que faz parte do debate, mas muito rico. Eu vou tentar ir por ordem, começar pela pergunta sobre Maranhão e Santa Catarina, né, pelo que eu entendi, em que se baseiam as diferenças estatísticas entre Santa Catarina e Maranhão. Aqui, quer dizer, como eu disse, esse é apenas um exemplo. A gente poderia ter pego, porque aqui a ideia era ver quais eram, o que você tinha por trás da média, né? Da média da informalidade no Brasil, de raça, de sexo, de idade, mas também a dimensão territorial.
Então, aqui foi um exemplo que a gente pegou Maranhão e Santa Catarina para tentar ver qual era a incidência da informalidade. Na verdade, aqui a gente está cruzando gênero, raça e território, porque a diferença da porcentagem de trabalho informal de homens, mulheres, negros e brancos em 2 estados da federação. Para as pessoas que não são do Brasil, Maranhão é um estado que está no Nordeste, Santa Catarina no sul do país, com indicadores demográficos, econômicos e sociais muito diferentes, né? Então, o que a gente mostrou aqui foi basicamente qual era a taxa de informalidade de homens e mulheres, negros e brancos nesses 2 estados, e que dá essa diferença enorme. Quer dizer, no caso, a taxa de informalidade... E nos 2 casos, você tem uma taxa de informalidade muito superior nas pessoas negras e nas pessoas brancas, né? E principalmente nos homens negros, né? Por exemplo, no Maranhão, a taxa de informalidade dos homens negros é de 70,6% e das mulheres negras é 66,9%, né? Por que você tem uma taxa de informalidade menor entre as mulheres? É meio contraintuitivo. A explicação que a gente encontrou, né, Marilene pode me ajudar aqui também, é que tem a ver com o peso das mulheres no setor público, principalmente, né? Coisa que deve acontecer também em outros países, que acontece também em outros países da América Latina. Então, você sempre tem essa hierarquia, mas você tem uma enorme... Essa diferença é o dobro, né? Sendo... tanto num estado como no outro, a taxa de informalidade dos negros e negras é muito superior à dos brancos, mas essa porcentagem é muito mais elevada no Maranhão. Como é que você explica isso? A gente teria que analisar com mais cuidado, mas certamente tem a ver com a estrutura produtiva dos dois estados. O nível de informalidade, em geral, no Maranhão é muito superior a Santa Catarina. Santa Catarina é um mercado de trabalho mais organizado, mais estruturado, com nível de renda, com nível de escolaridade, né? Quer dizer, aí você tem que analisar, a gente não aprofundou exatamente a análise desses 2 casos. Acho que até seria uma coisa muito interessante. Poderia ter pego Bahia e São Paulo, poderia ter pego Pernambuco e Paraná, né? Poderia ter pego o Mato Grosso, mas era um pouco para ilustrar isso, então não sei se eu respondi. Bom, agradeço, evidentemente, muito todas as observações positivas que vocês fizeram. A pergunta do Roberto, né? Ressaltando a importância de ter um olhar, uma perspectiva de análise regional. Eu concordo. Eu acho que a gente... Claro, eu passei boa parte da minha vida laboral em organismos das Nações Unidas e com essa perspectiva latino-americana. Eu acho que é curioso isso, né? Porque acho que tem um risco aí, que é você pensar a América Latina de uma maneira até... você se perder nas médias, né? Até meio idealizada. Idealizada não quer dizer positivamente, mas uma construção muito, muito teórica, né? A América Latina esconde tremendas heterogeneidades e diferenças em qualquer indicador social, econômico, político, ambiental que você quiser, né? Então, eu acho que a questão da análise regional... Eu trabalhei muito no panorama laboral da OIT nos anos 90, fui responsável por 5 edições do Panorama Social, enquanto eu estava lá. Então, eu acho que tem uma coisa que você tem que ter, ao mesmo tempo, as médias dizem muitas coisas, mas você não pode deixar de ver essa heterogeneidade por trás das médias. Então, acho que é um exercício, mas a reflexão sobre a América Latina, eu acho que ela ajuda a entender, muitas vezes, a realidade dos países. E, por outro lado, você não pode fazer essa reflexão sobre a região sem você considerar as realidades nacionais, né? Então, eu acho, particularmente, você me perguntou mais sobre a CEPAL, e a CEPAL, ela tem essa característica, porque ela é um organismo latino-americano e caribenho. A OIT, não. Existe um escritório regional da América Latina, mas a OIT é uma organização global. Então, são perspectivas diferentes também. E eu acho que, no período que eu trabalhei uma época na CEPAL, depois, mas nesse último período, acho que a gestão da Alicia Bárcena, da secretária executiva,
ela teve todas as gestões, mas ela teve uma preocupação muito especial com isso. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, falando especificamente da CEPAL. Primeiro, ela é um centro de pensamento e elaboração fantástico. Você tem um grupo muito grande de pesquisadores, de técnicos de alta qualidade, pesquisando, elaborando, escrevendo, né? Tem esse espaço para fazer isso, e, ao mesmo tempo, a CEPAL, como qualquer organismo das Nações Unidas, é um organismo multilateral. Ele responde aos governos, né, no caso da CEPAL, da região da América Latina e o Caribe. E a CEPAL tem um mecanismo que é muito interessante, que se chama os órgãos subsidiários da CEPAL. Digamos, a contraparte principal da CEPAL são os ministros de Economia, Fazenda, o que seja, né? Mas ela tem, os órgãos subsidiários são essas conferências. Então, você tem a Conferência da Mulher da América Latina e o Caribe, que tem mais de 40 anos de existência, que reúne a cada 3 anos todas as ministras, autoridades nos temas de gênero da América Latina. Você tem a Conferência de População e Desenvolvimento, você tem a Conferência de Desenvolvimento Social, que é mais recente, né, que reúne as autoridades de desenvolvimento social. Estou dando alguns exemplos. E tem a Conferência de Estatísticas da América Latina e o Caribe. E aí, quem faz parte dessa conferência são as autoridades nacionais. Então, você tem um diálogo muito permanente, muito profícuo com o que está sendo elaborado nos países. Isso te permite um pouco testar as suas hipóteses e incorporar, né? Então, acho que isso dá uma riqueza muito grande. E aí, essa questão específica que você falou da harmonização de bases de dados e indicadores, por exemplo, é discutido detalhadamente na Conferência de Estatísticas. Por exemplo, agora no CELAD de população também. Frente à rodada dos censos de 2020, que foi interrompida pela pandemia, etc., mas existiu uma discussão enorme sobre como incorporar melhor a mensuração das pessoas com deficiência, da migração, das pessoas migrantes, das pessoas da população LGBTQIA+, como incorporar nisso. Teve um grande esforço também nesse aumento do número de censos que incorpora a questão étnica e racial, população indígena e afrodescendente. Então, esse diálogo, porque é diferente de uma universidade, né? Porque você tem, e aí eu pego o caso da CEPAL, que realmente é particular, é diferente da OIT. A OIT também tem os seus centros de estudos, também produz muito, publica muito, e também tem o seu diálogo na Conferência Internacional do Trabalho todos os anos e na reunião do Conselho de Administração, que é esse mecanismo de poder produzir tecnicamente, né, fazer atividades de assistência técnica aos países. Então, por exemplo, como desenvolver sistemas de cuidado, né? O país solicita, vai uma missão do pessoal da CEPAL e trabalha com aquele país baseado nas experiências internacionais. Então, isso eu acho que tem uma enorme validade. Ao mesmo tempo, tem que ter a humildade de saber que de Santiago você não vai ter as respostas para o que vai acontecer em cada país, você tem que ter esse diálogo. Então, eu ressaltaria isso, não sei se eu te respondi, mas eu acho que e aí o esforço que eu fiz nesse texto, né, que está no livro, é ver como que esse conceito de informalidade ele foi se modificando ao longo do tempo na CEPAL e na OIT. E aí eu já pego a questão da dualidade, né? Foi o Marcelo que colocou isso? Não, da dualidade foi a Paula, que colocou. A partir da dualização. Então, eu acho, Paula, isso, eu trabalhei no Pré-Alc com os grandes do Pré-Alc. Eu era uma socióloga muito mais jovem que eles, era muito outsider naquele momento, mas, enfim, tinha um contrato precário, também tem isso nas Nações Unidas, viu? Mas eu acompanhei essa discussão e, ao mesmo tempo, eu fazia parte da rede do Claxo, que estava discutindo todo o tema da reestruturação produtiva, que depois deu na ALAST, né, na criação da Associação Latino-Americana de Sociologia do Trabalho, e eu via como que o pessoal continuava muito com essa ideia que eu acho que está na definição do setor informal urbano, que eu acho que é mesmo uma coisa dual,
né, que tem a ver com o momento que foi formulado, e, ao mesmo tempo, você tinha, nesses outros âmbitos da América Latina, uma discussão que estava muito ligada em todo o tema da reestruturação produtiva, das novas reconfigurações das cadeias produtivas globais, de como que isso ia realmente modificando essas relações. E aí uma referência teórica muito importante que a gente teve foi, você deve conhecer, o Juan José Castillo, grande sociólogo do trabalho, né, da Complutense de Madrid, e um famoso texto que ele escreveu sobre distrito industrial de... esqueci o nome, perto de Madrid, mas que ele fazia, que era de toda a discussão do Taylorismo-Fordismo, dos novos modelos, do modelo japonês, que tinha toda aquela ideia de que agora ia romper a segmentação do trabalho, etc. Ele analisou uma cadeia produtiva onde no topo você tinha uma empresa moderníssima exportando no mercado internacional, aí você ia baixando nos elos da cadeia produtiva e você ia vendo que ia aumentando o número de mulheres, de migrantes, e terminava com as monjas de um convento que produziam para essa cadeia produtiva. Ficou famoso, as monjas do José Castillo, né? Mostrando como que realmente era muito mais complexo, né? Então, eu acho que, no caso da OIT, o pré-ALC, que depois deixou de ser pré-ALC, por causa das reestruturações internas lá, o pessoal continuava nessa discussão, e depois a própria dinâmica da OIT também, não apenas dos sindicatos, mas principalmente, aí teve muita importância ai, meu Deus, uma ONG internacional, desculpa, aqui a idade, eu esqueci o nome, mas que teve um papel muito importante nessa conferência, mostrando, olha, você tem aqui um enorme contingente de população na informalidade, trazendo essa discussão. Então, eu acho que o Igor, exatamente, o Igor. Que você mostra na própria fundamentação dos textos que vão para a conferência de 2001, está presente toda essa discussão, entende? Então, eu acho, e a CEPAL ainda, com essa discussão da baixa produtividade, o que a CEPAL faz que eu acho que é positivo? É vincular com a questão da estrutura da economia. Acho que isso é toda análise da tradição histórico-estrutural da CEPAL, que volta aí. Mas eu acho que tem problemas, como, por exemplo, essa questão do trabalho doméstico, que eu acho que está muito mal classificado, né? E existe um debate em curso. Mas eu acho que tem esse esforço, quer dizer, eu acho que no caso da CEPAL tem a grande vantagem de realmente pensar a América Latina, pensar o desenvolvimento da América Latina e incorporando todos os novos temas ambientais, desenvolvimento sustentável, etc. Bom, Dari, acho que esse tema, como criar na sociedade trabalho que seja relevante, eu acho que é uma discussão chave essa, porque se a gente analisa justamente as políticas que foram implementadas nesse período, né, 2002, 2015, você vê que você tem muitas políticas que avançam, né? Que avançam. Por exemplo, a transformação das legislações em relação ao trabalho doméstico, por exemplo, aí também eu pego a questão da meicização, aí, né, ou dos monotributos, como você facilitar a criação e a organização de uma empresa, você criar novas formas de contribuição à Seguridade Social, você flexibilizar certas formas de acesso. Eu acho que são... Depois eu vou voltar para o tema da meicização, mas que são coisas que avançaram, que houve um esforço importante, tinha a ver com governos mais progressistas, preocupados com recuperar o tema da centralidade do trabalho, que eu acho que é chave, né? Mas são realmente insuficientes, né? Insuficientes. Então, eu acho que é importante pensar essas novas formas. Acho que e que tem a ver mesmo com essas necessidades das pessoas, das sociedades. Acho que tem uma grande oportunidade, inclusive com o tema da mudança climática, dos empregos verdes, como
New Green Deal, como se chame, de você desenvolver trabalhos que sejam socialmente relevantes, países que têm, como no caso do Brasil e outros, a expansão dos serviços públicos de saúde, educação, tudo isso é tão relevante para a sociedade. Eu acho que esse é um tema, eu não tenho resposta, mas eu acho que é uma discussão central. O que eu acho que muitas vezes, não estou dizendo de jeito nenhum que foi o que você falou, mas que eu acho que surge nessa discussão e que me preocupa muito, eu já vi isso muito em colegas, em pessoas estudiosas, inclusive do campo progressista, é quando se chega a essa ideia da inevitabilidade da desaparição do trabalho formal e assalariado, né? Com uma coisa meio determinista, porque volta e meia aparece. Daí, então, qual é a solução? Se você não vai ter mais trabalho assalariado protegido com direitos, previdência social, etc., qual é a solução? Renda básica universal. Eu acho isso muito complicado, porque com isso você renuncia à agenda dos direitos no trabalho. Você renuncia à agenda do trabalho decente, da proteção social, etc. Então, não estou dizendo que a renda, as transferências de renda, acho que são um instrumento central para combater a pobreza na América Latina, mostraram isso, vem mostrando isso. Elas têm que ser, a partir da experiência da pandemia, você tem que estender isso muito mais, inclusive em situações que possam incorporar trabalhadores na informalidade, etc., mas ela não pode substituir a renda do trabalho. Aí acho que esse debate é um debate técnico, econômico, sociológico, antropológico, mas a gente defender a importância da agenda do trabalho decente, aí eu assumo totalmente o conceito da OIT, porque acho que é muito poderoso, o trabalho com direitos, proteção social, adequadamente remunerado, livre de qualquer tipo de discriminação, é algo que é fundamental para pensar uma nova sociedade, ou, se você quiser vir mais para perto, a recuperação pós-pandemia, etc. No caso do Brasil, essa nova oportunidade política que nós temos agora, né? Bom, aí a pergunta do Raul. Eu acho, você está identificando essa questão da perda da importância da discussão sobre o trabalho e o emprego vis-à-vis o aumento da discussão, por exemplo, sobre as relações de gênero, etc. Essa é a primeira parte. Aí, o que eu acho? Também pego um pouco o que a Paula falou a respeito, que me interpreta muito. Primeiro que eu fiquei, por exemplo, muito bem impressionada com o encontro da ABET, da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, que foi no meio da pandemia. Isso. Né? Não me lembro se foi 2020, 2021, porque foi os 2021. Tempos se embaralham. 2021. Isso. A quantidade de pesquisa, de papers, de discussões sobre o mundo do trabalho, falando do caso do Brasil, foi impressionante, né? Impressionante. Eu falei, nossa, tem aqui uma vitalidade grande. Teve o encontro da LAST no Chile, que eu acompanhei menos, mas também... Então, mas eu acho que essa... Então, eu não saberia avaliar exatamente, inclusive porque eu estou meio afastada dos meios acadêmicos, propriamente dita, nesses últimos tempos, mas não saberia dizer, assim, quantitativamente, como é que está isso. Mas eu concordo com você que isso está diretamente associado à questão da centralidade do trabalho, que é uma batalha não apenas técnica, acadêmica, como política, que a gente tem que travar e que a tendência vinculada à quarta revolução industrial, aos processos de uberização da economia, a um pouco esse fatalismo que muitas vezes aparece, e a percepção da realidade, que é muito complexa, pode acontecer. Agora, eu acho isso, e um pouco o que eu tentei falar aqui, é que eu acho que os temas das desigualdades de gênero, raça, territoriais, etc., elas fazem parte da discussão estrutural do mercado de trabalho, né? Elas não podem ser vistas como uma nota de rodapé, ou como um adendo. Eu acho, sinceramente, eu acho que não dá para entender o mercado de trabalho no Brasil, o que acontece com o mundo do trabalho, com o mercado de trabalho no Brasil, estrutura, tendências, problemáticas, sem incorporar no centro também a análise de gênero e de raça. Você não consegue entender o mercado do trabalho no Brasil
sem pensar aonde está a população negra, que tipo de trabalho a população negra tem acesso, quais são as relações de discriminação que existem no emprego, a mesma forma relações de gênero. Isso é constitutivo, do meu ponto de vista, é estrutural do capitalismo. Então, eu acho que a saída, né, disso ao mesmo tempo que a gente está reafirmando, reivindicando a centralidade do trabalho e a necessidade de políticas públicas para o trabalho em todos os âmbitos, de estratégias integradas, a gente tem que incorporar de verdade essa discussão, casar essas discussões, né? E por isso que eu acho que não são, acho que a diferença que a Paula fez entre isso e os movimentos sociais identitários, que são importantes, têm o seu papel, são centrais, etc., em sociedades tão marcadas pelas desigualdades de gênero e raça, e eu acho que isso é verdade na América Latina inteira. Em alguns países, a questão central é a questão indígena, até pela porcentagem na população. No Brasil, a maioria da população é negra, né? Você tem países que você tem maiorias indígenas mesmo, né? Como a Guatemala, como a Bolívia, etc., e mesmo nos lugares, no México. O México fez pela primeira vez uma pesquisa intercensal em 2015, que mostrou que tinha 1.400.000 afro-mexicanos. Percentualmente era menos de 2% da população. Mas em certos territórios, isso está no texto que eu escrevi também, não para o livro, mas no texto original, em certos territórios você tinha uma concentração muito importante de população negra, né? Então, eu acho que isso tem que ser... essa é um pouco essa ideia da matriz da desigualdade social. Como é que você vincula essas discussões? Eu acho que é por aí. Acho interessantíssimo, Raul, que você falou sobre as cadeias globais da informalidade. Acho que é isso mesmo, né? Eu acho que... E essa perspectiva comparada à América Latina e Europa, porque eu acho que o diálogo entre o que na América Latina foi definido como informalidade e que na Europa aparece também a OIT aí, os estudos da Janine Berg, né, e de outros, como novas formas de emprego atípicos, eu acho que tem aí uma realimentação que pode ser muito fértil. Bom, Marcelo, fico feliz de você enfatizar essa ideia da necessidade de entender a informalidade a partir da perspectiva da matriz da desigualdade social. Aí também não entrei nessa discussão, mas tem um diálogo muito próximo e frutífero entre a perspectiva da matriz da desigualdade social e a discussão da interseccionalidade, que também está ganhando, que é uma formulação que vem das feministas negras, né, e que vem ganhando peso na América Latina. Acho que elas conversam muito bem. E a relação entre informalidade e precariedade. Eu acho que isso é um tema bem central, porque aí também vai depender, né, da própria definição de informalidade. Você vê que aquele gráfico que eu mostrei sobre a desigualdade de renda baseada no conceito de setores de baixa produtividade, né, porque, segundo os dados da CEPAL, para 2019, no quinto quintil de renda, ou seja, nos 20% da população com maior renda, você tem 30% de informalidade. E por esse conceito aqui, não está entrando o psiquiatra que atende no seu consultório, o advogado que... Não está entrando isso, né? Está entrando, esse pessoal não está entrando no conceito de informalidade. Mas você tem uma alta precariedade. Teve um estudo muito interessante que a gente fez também, que está no Panorama Social de 2019, sobre a questão dos setores estratos de renda média, porque esse foi uma outra coisa que pairou aqui na discussão, né? Não apenas no Brasil, mas na América Latina, com todo o processo de superação da diminuição da pobreza, viramos países de classe média. De que classe média estamos falando, né? Então, a gente fez um estudo baseado no conceito de estratos de renda média, estratos médios de renda, e mostrou como nos estratos de renda média alta, renda média, um alto nível, baixo nível de escolaridade, alto nível de desproteção social, né? Então, eu acho que sim, que a gente tem que avançar nessa discussão. E aqui eu queria resgatar o conceito de trabalho decente, da OIT, que foi formulado em 1999,
E qual que era uma das ideias básicas que estava lá? Era a seguinte: todas as legislações trabalhistas dos países e a normativa internacional da OIT, elas tinham como referência o trabalho formal na indústria, os homens brancos, adultos, nos setores industriais, mineiros, etc., e deixavam um pouco de lado essa enorme porcentagem da população na informalidade. Uma das ideias do conceito de trabalho decente, que está na base desse conceito, é que todas as pessoas que vivem do seu trabalho ou que necessitam um trabalho para viver têm direito ao nível básico, são sujeitos de direito e têm direito ao nível básico de proteção social. Então, é justamente você pensar, eu também acho que é impossível você pensar numa sociedade onde a formalidade chegue a 100%, muito menos. Então, você tem que ter realmente condições de garantir uma série de direitos e esquemas básicos de proteção social fora do trabalho assalariado formal típico, né? Então, eu acho que aí o conceito e todas as formulações teóricas em torno do conceito de trabalho decente ajudam a pensar isso. Gente, tenho que acabar aqui, que eu já estou vendo que a gente já está chegando no... Bom, as formas teóricas e políticas de combater essa dualização. A pergunta da Paula... Não sei, eu acho que a gente tem que, mas eu acho que isso, você pensar, você tem que repensar como é que a organização produtiva da sociedade, e eu acho que tem se avançado nisso. O tema das cadeias produtivas, das cadeias de subcontratação, eu acho que é algo que aponta bastante. E me parece também, que a Paula chama a atenção, eu acho assim, a gente tem cada vez mais reconhecer que há outras formas de trabalho legítimas e que necessariamente não se inserem no quadro de informalidade e precariedade, quer dizer, a economia solidária, as experiências, né, que estão sendo construídas no meio da gestão, quer dizer, isso tem que ser visto também como uma perspectiva legítima, né, e que pode assegurar condições de vida dignas. Claro. Né? Essa que é a questão. Como é que você... E aí eu acho que vem toda a questão do Estado mesmo, dos sistemas de proteção social, da proteção social universal, como é que você pensa, etc. A questão das pessoas com deficiência, exclusão no mercado de trabalho, acho que é chave. Tem uma porcentagem muito grande de pessoas com deficiência no Brasil e na América Latina, com tremendas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, principalmente o mercado de trabalho formal. E aí, muitas vezes, o argumento essas pessoas não têm capacitação técnica, né, que é muito relativo. Existem vários países com leis de cotas para pessoas com deficiência, inclusive o Brasil, que não são preenchidas, né? Então, eu acho que aí é um setor, por isso que a gente coloca as pessoas com deficiência dentro do quadro da matriz da desigualdade social, e, evidentemente, aí também as dimensões de gênero, raça, influenciam, se entrecruzam com a questão da deficiência. Eu acho que é uma área de política muito importante e também tem que se avançar na mensuração disso, né? Por isso que esse esforço de incluir o tema, melhorar a medição disso nos censos, foi uma preocupação importante da CEPAL. O tema da meicização, eu acho, a minha opinião bem pessoal aqui, eu acho que o MEI e outras formas, como os monotributos, na Argentina, Uruguai, Chile, né, que foram implementados nesse período, são formas importantes de você justamente ampliar a proteção social previdenciária mínima para todo esse contingente de população trabalhadora que é muito grande, né? Claro que tem muitos problemas, como é que muitas das microempresas ou dos trabalhadores por conta própria não têm condições de garantir a contribuição, muitas vezes, você tem uma alta taxa de mortalidade, de surgimento, de desaparição, mas eu acho que como mecanismo ele é importante, mas tem havido muitos, acho que a Marilane, vocês aqui do CESIT têm estudado muito isso, utilizado de forma fraudulenta, como, por exemplo, no caso das trabalhadoras domésticas. Né? Só te contrato se você virar um MEI. Isso daí é fraude, é burla da legislação, e acho que tem que ser combatido com fiscalização e com campanhas, etc. E, por último, a pergunta da Maria Luísa sobre a metodologia de estudo da probabilidade de informalidade. Olha,
Então, o que a gente fez? Tem um documento que depois eu posso passar que detalha isso. Na verdade, isso foi uma metodologia que foi criada também num projeto conjunto CEPAL-OIT, quando eu estava lá na Divisão de Desenvolvimento Social, para medir a questão do trabalho infantil. Porque em muitos países a mensuração do trabalho infantil é muito precária, né? E mesmo no Brasil, que é uma mensuração muito importante, mas você chegar no nível do município só através do censo, né? E o censo é feito a cada 10 anos, quando é feito, né? Então, aí foi uma metodologia que tentava, a partir do censo, vincular o censo com as pesquisas domiciliares para poder estimar. Por isso que são estimativas de probabilidade, porque é diferente. O censo você tem lá. No município do interior da Bahia, a gente encontrou tantas pessoas em situação de trabalho infantil ou em situação de informalidade. Aqui não. Mas teve uma série de testes, de provas para se chegar a uma mínima certeza técnica, para poder tentar desenhar essa existência da informalidade nesses níveis subnacionais mais desagregados e a que fatores estavam vinculados. Então, no caso da informalidade, a gente chegou a isso, uma alta relação entre informalidade e ruralidade, uma alta relação entre informalidade e presença de população indígena, uma alta relação entre informalidade e não presença das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, essa foi uma estimativa, e foram feitos estudos de caso em 4 países, México, Peru, Argentina e Chile, que estão todos disponíveis também, depois, se vocês quiserem, eu posso passar as recomendações, e tem um texto metodológico explicando em detalhe como foi feito isso, né? Tem o texto tanto para o caso da informalidade como do trabalho infantil, e no caso do trabalho infantil foram feitas aplicações desse modelo num número muito maior de países, né? Então, eu acho quer dizer, não é uma mensuração absolutamente precisa, mas todos os testes de confiabilidade que foram feitos, eu acho que mostram que ela tem indicações importantes e, portanto, pode ser algo a ser visto, a ser tomado como referência, etc. Obrigada, nossa. Obrigada, Thaís. Bom, está chegando já o nosso tempo de 12h29, né? Não sei se tem mais alguém que gostaria de mais alguma questão, mas acho que já está, nosso tempo já está chegando, né? E também avisá-los que a Laís, ela vai estar conosco todos os dias, ela vai estar conosco até a sexta-feira. Então, isso significa que a gente vai ter várias outras oportunidades de voltar a conversar com a Laís, seja no próprio evento, seja nos intervalos, né, Laís? E, bom, primeiro te agradecer enormemente pela mesa fantástica, acho que a abertura da conferência com a tua mesa foi sem dúvida, um grande acerto, né, porque ela já mostrou como foi vitoriosa, né, e portanto, tem um sucesso. Acho que você trouxe todos os elementos nos quais a gente precisava, né? A gente já tem, vamos dizer, não tem organizado, estruturado, às vezes, tão bem como você, a partir da tua experiência, não só do ponto de vista acadêmico, você é uma doutora, né? Estudou o tema, inclusive a tua tese de doutorado é sobre o tema das relações de gênero, né? Várias de nós, inclusive, vivemos essa fonte, né? Várias vezes, mas pela tua experiência, né? De trabalhar na CEPAL, na OIT, e nessa relação, né? Que você pode transitar entre a academia, os movimentos sociais, o movimento sindical, a institucionalidade, os espaços, e isso te dá, quer dizer, uma perspectiva, uma visão que para nós é muito importante. Então, te agradecer muito por isso, por essa mesa fantástica. Você provavelmente vai disponibilizar a tua apresentação, né? Então, antes que alguém pergunte, né?